Fala, meus consagrados, meus lindos, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Segurança do Trabalho e hoje nós vamos complementar a nossa aula sobre equipamentos de proteção individual e coletivos, certo? Do nosso curso com a aula de EPCs, né? Equipamentos de proteção coletiva, tá bom? Que tipos são esses equipamentos, como eles são usados, quando eles devem ser usados, a gente vai abordar um pouco aqui nessa aula. Então vamos lá, vamos nessa, vamos falar um pouco sobre isso. E antes de falar, nós temos que dizer o que é esse equipamento, o que são, na verdade, esses equipamentos de proteção coletiva. São justamente o quê? Dispositivos, sistemas, meios fixos ou móveis de abrangência coletiva, tá certo? Então percebam, pode ser um dispositivo, pode ser um sistema, pode ser um meio, seja ele fixo ou móvel, tá? Que vai abranger a segurança da coletividade, tá bom? Destinados a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros, tá bom? Então o EPC não vai proteger somente o empregado, tá certo? Ele vai proteger inclusive a possibilidade de proteção de terceiros, transeuntes que possam estar passando ou possam estar adentrando a empresa, ou a proximidade de uma obra, por exemplo, que venha a ser atingido por algum tipo de fonte de acidente, digamos assim, né? Então, dispositivo, sistema ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva destinado a preservar a integridade e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros, tá bom? Mas só complementando, estou fazendo essa aula desse jeito de novo, porque eu preciso mostrar para vocês os EPCs, para que vocês tenham noção do que são, né? De como eles são, beleza? Então vamos lá, exemplos de equipamento de proteção coletiva, você vai ter aí redes de proteção de nylon, tá bom? Que são normalmente utilizadas em atividades de obras, né? Vocês já devem ter visto, possivelmente em alguma construção de algum prédio, se colocar uma rede de proteção do lado de fora. Para que serve essa rede de proteção, gente? Justamente porque eu acabei de dizer. Essa rede vai proteger os trabalhadores que possam estar embaixo, pode cair alguma coisa, pode cair um tijolo, pode cair uma ferramenta, pode cair um equipamento, pode cair tanta coisa. E essas redes vão acabar protegendo tanto os trabalhadores que possam estar passando embaixo, como inclusive pessoas que possam estar passando, né, na calçada e etc, caso voe o negócio de forma muito abrupta, né? E aí vai proteger inclusive a terceiros, né, transeuntes, pessoas que possam estar passando próximo ao local de uma obra, por exemplo, como essa. Tá? Sinalizadores de segurança, qualquer tipo de sinalização de segurança, gente, vai ser considerado um equipamento de proteção coletiva, tá? Porque ela vai sinalizar e essa sinalização vai proteger não somente a uma pessoa, mas toda uma coletividade, certo? Então, placas, cartazes de advertências, fitas vibradas, tudo isso são considerados equipamentos de proteção coletiva. Ah, professor, mas é uma coisa tão simples, muito simples. Lembrando que EPCs não precisam ter certificados de aprovação, tá bom, gente? Então, essa aprovação é só para EPI, né? Equipamento de proteção individual. No caso de EPCs, não. Por exemplo, uma fita zebrada não vai ter uma certificação, né? Ela simplesmente vai proteger, vai ser um equipamento, né? Uma coisa, uma fita que vai proteger, tá? A coletividade. Então, tudo um cone por exemplo, um tipo de equipamento de proteção coletiva, uma placa, tudo isso são considerados proteção coletiva, tá bom? Então, se adota essas proteções coletivas justamente para proteger a todos, não somente a uma pessoa só, como é o caso dos equipamentos de proteção individual, tá bom? Você vai ter ainda os extintores de incêndio, beleza? A gente vai já mostrar o que são cada um desses aqui, mas de cara eu vou comentar cada um deles, né? Extintores de incêndio, vocês já sabem, são aqueles equipamentos que são utilizados para extinção de incêndios, ou seja, para apagar o fogo, caso ele apareça, né? Não somente eles, mas existem também outros equipamentos mais complexos para apagar incêndios, né? Como algumas mangueiras de segurança atreladas a sistemas próprios de abastecimento, tá certo? Que vão apagar fogos mais complexos. Então, nesses sistemas de proteção contra incêndio e pânico, se tem alguns equipamentos de proteção coletiva, né, que vão, mais uma vez, né, proteger a coletividade caso haja algum incêndio ou algum acidente do tipo, tá bom? Você vai ter aí chuveiros de segurança, né, o que são esses chuveiros de segurança? Vou já mostrar também uma figurinha para vocês. São chuveiros que vão trabalhar no sentido de caso haja algum derramamento de produto químico sobre algum trabalhador, sobre algum empregado, você vai ter a possibilidade desse empregado correr para baixo do chuveiro de segurança, tá bom? Para quê? Para justamente se lavar o mais rápido possível. Para quê? Para tentar evitar que
aquele produto químico for corrosivo, se ele for inflamável, isso é muito importante. Se ele for inflamável, é muito importante que se o trabalhador já tome o banho na mesma hora nesses chuveiros, justamente para quê? Para caso não haja uma pessoa, sei lá, passando, fumando um cigarro, ela venha a entrar em combustão. Isso é bem provável, bem possível, tá certo? Além de que em alguns, a maioria dos produtos químicos, né, a primeira forma de primeiros socorros é justamente esse, né, que é a de lavagem em água corrente, tá bom? Então os chuveiros de segurança eles existem para isso, para fazer uma lavagem de corpo inteiro, caso uma pessoa tenha aí um derramamento completo no seu corpo, no seu tronco, nos seus membros inferiores e superiores, tá bom? Você vai ter os lava-óleos, normalmente são acoplados aos chuveiros de segurança também, tá bom? Então também são equipamentos de proteção coletivos que vão estar disponíveis a todos, né? Obviamente só dá para usar um de cada vez, mas estarão disponíveis a todos, né? A toda a coletividade, caso alguém venha a ter a necessidade de utilizar. Esses lava-óleos, como os próprios nomes já dizem, eles vão lavar os olhos do trabalhador, caso haja um derramamento de algum tipo de produto químico normalmente, mas pode ser qualquer outro tipo de agente líquido, né, que venha a ser derramado nos olhos das pessoas, tá? Então ele vai ser um jato de água, vai ser como, se imagina aí um bebedouro, tá bom? Que você aperta e vem um jato d'água, como se fosse um bebedouro, só que é direcionado para os olhos com uma vazão diferente e específica para a lavagem de olhos, tá certo? Você vai ter, por exemplo, também exaustores, né, que eu também já comentei com vocês na primeira parte desses vídeos, tá, que são equipamentos que ao invés de fazer ventilação como um ventilador faz entrando no ar, ele vai fazer o que? Ele vai sugar, certo, determinados vapores. É utilizado em cozinhas, é utilizado também para exaustão de vapores, de fumos, de névoas, de neblinas, é muito utilizado aí no trato de produtos químicos, tá bom? Em capelas de laboratórios e etc. Tá? Então vão ser equipamentos espécie de ventiladores ao contrário, né? Digamos, são usados em banheiros também. Você já deve ter passado por isso, entrando no banheiro, escutou um usuário de um ventilador. Normalmente o que é? Esse banheiro totalmente fechado, não tem janelas. Se não tiver ventilação, ele fica com um cheiro muito ruim. Então as pessoas instalam exaustores nos banheiros também para fazer com que aqueles cheiros, odores dos banheiros acabem saindo de dentro deles, caso não haja uma ventilação adequada, tá? Além disso, um que é muito comum, que se encontra, inclusive é obrigatório, que existe nas empresas, são os kits de primeiros socorros. Também protegem a coletividade no caso de acidentes ou qualquer outro tipo de acontecimento como esse que necessite a utilização de kits de primeiros socorros. Então, kits de primeiros socorros também são considerados EPC. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens desses tipos de equipamentos, caso alguns de vocês não saibam que eles são, tá bom? Aqui do seu lado esquerdo vocês vão ver aí essas redes de proteção que eu falei, esses primeiros que nós falamos, tá? Então são redes de proteção, que essas redes vão justamente ser utilizadas para evitar que caiam coisas sobre as pessoas lá embaixo, tanto pessoas que estão passando, quanto trabalhadores, etc. Tá? Esse aqui do lado direito de vocês são equipamentos de proteção contra incêndio, tá bom? Esse aqui são as mangueiras que eu comentei com vocês, né, que são utilizadas para extinção de incêndio. E esse equipamentozinho aqui em cima, gente, de cima das caixinhas das mangueiras aqui embaixo, vai ser justamente o que a gente chama de sprinklers. Isso aqui são equipamentos de ativação de extinção de incêndio em água, né? Você já deve ter visto em filme, né? Tem um incêndio, aí começa a sair, esguichar a água do teto, tá bom? Isso aí quem ativa são esses equipamentozinhos, são automáticos, são os sprinklers. Eles têm um dispositivozinho dentro dele que quando ele fica com calor, esse dispositivo se abre e aí é liberada a água para poder fazer a extinção de incêndio no local, tá bom? Aqui vocês vão ter uma série de exaustores, tá? Captores, redes de dutos, tá bom? Coletores, o ventilador, no caso aí o exaustor em si, né? E a chaminé. O ventilador ele chama porque é como se ele colocasse o ventilador por outro lado, né? Então aí você vai ter toda a rede de captação de dutos que vão levar para as coletas. Esse coletor normalmente ele pode ter um filtro, tá certo? Justamente para também não poluir o meio ambiente, a depender do tipo de produto químico que venha a ser captado, tá bom? E aí você vai ter também ventiladores e a chaminé, que é de onde vai sair o produto que for aspirado, né? Que for exaurido do local, tá bom? Então aí você também tem uma foto de um local com exaustores locais, tá certo? Essa exaustão, gente, ela pode ser de duas formas, local, como essa daí, ou geral, tá? Então você pode ter exaustores localizados no teto, por exemplo, de uma grande fábrica, que eles vão estar ali exaurindo
todos os vapores que forem gerados ao mesmo tempo. Esses aqui estão sendo localizados, né? Então você está fazendo provavelmente um processo de soldagem, eu acredito nessa foto, e aí onde está sendo feita a soldagem, a captação está sendo feita localizada, tá certo? Você vai ter aí outros tipos de proteção, que eu comentei com vocês, né? Proteções através de sinalização. Percebam essa proteção aí que está do lado direito de vocês, que é um bloqueio, tá certo? De algum disjuntor, tá bom? Porque deve estar tendo alguma atividade que está sendo feita nessa linha aí que ele não pode ser ligado, e aí os trabalhadores estão em risco. Então o que se faz? Se coloca um bloqueador, tá bom? Normalmente, vocês estão vendo esse cadeado aí também? Pronto, esse cadeado, normalmente só quem tem a chave é o cara que está fazendo, ou o encarregado, ou o chefe da seção das pessoas que está fazendo essa atividade. Então só ele, quando todo mundo acabou, todo mundo terminou, beleza? Então é ele que vai lá, abre e desbloqueia esse disjuntor, tá vendo? Então, ó, sinalização de segurança também é EPC, tá bom? Você vai ter aqui um tapete isolante, tá bom? Com aterramento, e também na sinalização de segurança como um todo, elas são consideradas equipamentos de proteção coletiva, tá certo? Outros equipamentos, né, como a gente comentou, os kits de primeiros socorros, tá? Então, esses kitzinhos, se vocês estão vendo do lado esquerdo, eles são considerados EPCs, tá bom? Como eu falei para vocês, ó, qualquer outro tipo de sinalização de segurança também é considerado um equipamento de proteção coletiva. Então, cones, placas, beleza? Tudo isso são equipamentos de proteção coletiva. Agora percebam aqui o meio, ó, vocês estão vendo esse chuveiro? É o que eu falei para vocês que é o chuveiro de segurança, tá bom? É um chuveiro como outro qualquer, tá? Instalado, normalmente, se tiver rede própria de abastecimento contra incêndio, ele vai estar vinculado a essa rede, justamente não existe a possibilidade de se faltar água, por exemplo. Ele não vem a ser afetado, tá certo? E o lava-óleos é justamente essa piazinha que tem ao lado do chuveiro, vocês estão vendo? Que também está colocado aí um pouco mais acima, tá? É tipo um bebedourozinho, né? Uma piazinha, que aí você aperta num determinado local, no botãozinho, e aí voa nos olhos da pessoa o líquido, a água normalmente, tá? Que vai fazer essa lavagem de óleos, tá bom? Então, gente, é isso, os equipamentos de proteção coletiva, esses aí são os mais comuns, existem outros, há muitos outros, tá certo? Mas esses são os equipamentos de proteção coletiva mais comuns, os EPCs mais utilizados, tá? Mas percebam uma coisa, não tem muita especificidade, assim como o EPI, né? O EPI, como eu falei para vocês, ele tem que ter certificado de aprovação. Então, existem os EPIs clássicos, né? Que são proteção aditiva, cabeça, tronco, etc. Porém, os EPCs não, qualquer equipamento que seja feito para a proteção da coletividade é considerado um EPC, tá bom? Então, qualquer medida de engenharia, qualquer equipamento, dispositivo colocado à disposição do trabalhador ou do trabalho para diminuir, para mitigar, para tornar o trabalho mais seguro, mais saudável, todos esses equipamentos, dispositivos, eles podem ser considerados equipamentos de proteção coletiva, tá bom? Então não tem uma coisa certa, específica, como tem um EPI, como para eu dizer que como é um certificado de aprovação. Aqui não. Você projetou, pensou numa coisa que vai trabalhar como proteção coletiva, com certeza esse pode ser considerado um EPC, tá bom? Então, por exemplo, máquinas, equipamentos regidos pela NR12, todos têm proteção coletiva implícita dentro deles, né? Proteção contra mobilidade por exemplo, você está utilizando uma máquina, certo? Para fazer um corte, alguma coisa assim. Toda proteção que tem nessa máquina para que a pessoa não se corte, tudo isso é considerado equipamento de proteção coletiva, tá bom? Então, não tem muita especificidade, não tem muito para onde correr. Proteger a coletividade é um equipamento de proteção coletiva, beleza? Então, estamos entendidos? EPIs e EPCs fechados. Valeu!